Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. Nossos encontros sempre aqui às segundas-feiras às 20 horas, deixando desde já o convite para as redes sociais, seja pela página do Facebook, você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube, em que, se inscrevendo, acionando o sino de notificações, você recebe os novos vídeos das atividades semanais do Vede Jesus. Aqui às segundas-feiras, o nosso estudo concatenado do Antigo e do Novo Testamento sobre a luz, sobre a ótica, sobre a perspectiva da doutrina consoladora. Especial destaque para a carta de Paulo aos Romanos no Novo Testamento, na nossa série Romanos, verso a verso. Desde já eu peço para que você, se assim desejar, acompanhe conosco a leitura ou pegue a sua tradução bíblica, qualquer que seja a que tenha em casa, ou tenha no carro, ou mesmo no seu aplicativo de celular, para acompanhar conosco. Eu farei aqui, como costumeiramente, leitura de duas traduções, sendo a primeira em João Ferreira de Almeida, olhando para o capítulo de número 2, verso de número 17 da carta aos Romanos. Orienta o apóstolo Paulo da seguinte forma: Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Na Bíblia de Jerusalém, esse mesmo capítulo 2, verso 17, é traduzido da seguinte forma: Ora, se tu te denominas judeu e descansas na lei e te glorias em Deus. Esse é o verso para reflexão. É parte, na verdade, de um início de desdobramento de pensamento do apóstolo Paulo aqui para chegar num ponto crucial. E nós já vamos, de certa forma, antecipar o assunto que Paulo está tratando nesta construção de raciocínio que ele está a iniciar no verso 17. Mas antes de olhar para o verso 17, há naturalmente todo um contexto anterior. Rememorando, né, do que se trata esse segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele está traçando o diagnóstico, depois de fazer isso com gentios, está olhando para os judeus, para aqueles que, portanto, estando dentro de Israel, receberam naquele ambiente de cultura, naquele ambiente da religiosidade, da espiritualidade judaica, receberam a mensagem da primeira revelação, consubstanciada naquilo que chamamos hoje de Antigo Testamento, este primeiro testamento, no sentido de que nós anunciamos uma segunda revelação, um segundo testamento, chamado Novo Testamento, da qual a carta de Paulo aos Romanos faz parte, em que Jesus já se personificando, corporificando-se, vindo, encarnando sobre a terra, vivendo a lei divina através dos exemplos, através da sua forma de ensinar, viver, pensar, construir uma nova criatura sobre a terra, a partir de um modelo, de um padrão divino. Mas antes disso, Israel recebera, através das leis e dos profetas, todo aquele curso introdutório e ao mesmo tempo sintetizado do que ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, mensageiros enviados pelo próprio Cristo trouxeram em todas as nações, por toda a humanidade, de forma espalhada, né? Esparsa, por vezes mesmo intencionalmente incompleta, mas que em Moisés e os profetas encontramos o primeiro grande movimento pedagógico de universalidade desta revelação. Quando olhamos para o Decálogo, sabemos que ali se encontram os pontos básicos principais de todas as legislações mais avançadas no planeta até hoje, sinal de que se trata de fato de lei divina, porque lei natural
Aquilo que é humano, sabemos, precisa ser alterado, melhorado e, por vezes, mesmo revogado, porque não serve mais. Diante da lei divina, no entanto, encontramos a emanação de um pensamento. E esse pensamento manifesto é de ordem divina, ou seja, procede da inteligência suprema. Aquela que a doutrina espírita de fato aponta como sendo o próprio Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de tudo que há, de tudo que existe. Paulo, portanto, nesse segundo capítulo da Carta aos Romanos, traçando esse diagnóstico para os judeus, vai questionar, após ter recebido tanto, após ter encontrado de fato uma iluminação para servir, como diz o próprio Allan Kardec, um Evangelho segundo o Espiritismo, tendo Israel como um foco que deveria trazer a luz para se derramar sobre o mundo inteiro. Aquele israelita, aquele judeu, aquela comunidade que recebera tamanha benesse do mundo espiritual, será que ele estaria numa condição espiritualmente mais elevada ou superior aos entes, aos seres, aos filhos de Deus que se encontram nas demais nações? A resposta, à época de Paulo, como hoje, é a mesma. Depende. Depende na maneira pela qual não só nós ouvimos o que a lei, os profetas e o Evangelho, a Boa Nova, vinda pessoalmente junto a nós através do Cristo Jesus, do que eles revelam, do que nos é dito, das orientações, dos aconselhamentos, dos direcionamentos. Sim, isso pode clarificar o nosso entendimento, mas também pode nos comprometer por demais, quando entendemos na cabeça, mas não deixamos que esse entendimento renove o coração. E, portanto, a atitude que deveria mudar o comportamento não se instala. E não se instala por uma rebelião nossa, por um ato voluntário, consciencial. Nós continuamos, por vezes, insistentemente a dizer não para este processo de renovação interior. E aí, nesse verso 17, começam os questionamentos de Paulo. Por isso ele anuncia: ora, se tu te denominas judeu, a tradução de João Ferreira de Almeida, como trouxemos aqui, está: eis que tu que tens por sobrenome judeu. Por que Paulo faz essa observação? Porque era muito comum, dentro da cultura patriarcal de Israel, que os filhos levassem o nome do pai até na forma como eles eram chamados. Vamos encontrar Jesus, por exemplo, se referindo a Pedro, ao apóstolo Pedro, Simão Pedro. Ele vai chamá-lo assim: Simão, filho de Jonas. Simão Bar Jonas, né? É a forma como se usava no hebraico. O Bar é este filho, né? Bar Jonas, filho de Jonas. O próprio Jesus, né? Bar Yosef, filho de José. Então, essa forma de nomear o filho através do pai era uma maneira de carregar aquela tradição anterior. Tradição familiar, que no caso de Israel, tem a ver com tudo aquilo que fora vivido, de Abraão aos patriarcas que deram sequência nesse trabalho de constituição da cultura e da tradição religiosa e espiritual dos hebreus. Pois se fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A partir de Abraão, do seu filho Isaac, do filho de Isaac, Jacó. Essas tradições dos patriarcas hebreus era muito forte, permanece ainda muito forte em Israel. E aqui Paulo está chamando a atenção para isso.
tu que te denominas judeu, tu que tens por sobrenome judeu, carregas, portanto, toda esta tradição, mas adianta tê-la no nome? O próprio Paulo vai anunciar na carta aos Gálatas, outra carta, além desta aos Romanos, de que ele era hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Aquelas 12 tribos de Israel, uma delas era a tribo de Benjamim. E Paulo se conecta a isso, quando está relembrando o seu passado como doutor da lei, doutor Saulo de Tarso, né? Ligado à tribo de Benjamim. Quer dizer, dentro da linha dos patriarcas, né? Benjamim é um dos filhos de Jacó. Então, carregando tudo isso consigo. O questionamento de Paulo é isso que resolve? É ter, entre aspas, o pedigree? É ter, portanto, ali e trazer consigo o respaldo dos antepassados, que podem ter sido, sim, espíritos que viveram uma espiritualidade elevada, espíritos que de fato se conectaram com o alto, espíritos que tiveram a intenção de melhora contínua ao longo da sua existência. Mas o fato é que essa experiência foi deles. No campo individual e íntimo é intransferível o processo de reforma íntima. Ele é individual e, repito, intransferível. Ninguém fará por nós o que cabe ser realizado no campo íntimo de cada criatura. Assumamos esta responsabilidade. Tu que, portanto, te denominas judeu, e ele continua, e descansas na lei. Ora, eu sei que a lei é boa, eu sei que a lei é santa, eu sei que a lei é agradável, porque emana desse pensamento criador, que é puro, santo e perfeito, e, portanto, suas leis são imutáveis, e só pode gerar o benefício aos seus filhos, através da instalação do bem em nossas consciências, como diretriz para a vida. Tudo isso é ótimo, tudo isso é desejável, tudo isso deve ser causa e motivo de anseio contínuo para alcançar em nós. Mas o que ocorre conosco? Ainda que eu carregue as tradições, ainda que eu conheça a lei, no íntimo do meu coração, eu descanso, no sentido de que eu repouso a minha consciência, sabendo que estou diante de uma verdade que consola, diante de uma realidade que me reorienta e que me traz, no bojo de seu ensinamento, a paz que eu tanto busco. Mas ainda que ela esteja diante de mim, ainda que eu estenda a mão para tentar alcançá-la, se não houver compromisso interno com isto, a minha mão vai ficar no vácuo. A minha intenção é oca. Porque, de fato, eu não introjetei, eu não interiorizei a lei que digo acreditar. E aqui é um tom provocativo mesmo. Digo acreditar. Porque palavras verbalizadas não significam a construção, a edificação daquele reino que Humberto de Campos, pela psicografia de Chico, tão bem define. O reino de Deus como obra divina no coração dos homens. Amados, pensemos nisso. O puxão de orelha de Paulo, nesse segundo capítulo, do verso 17, da carta aos Romanos, não é somente para os judeus. Tratando a respeito deles, ele está incluindo a totalidade dos seres humanos, porque já falaram dos gentios, dos estrangeiros, dos fora de Israel. E já trouxeram o mesmo diagnóstico. Todos sofremos da mesma transgressão. Afastamento de Deus
e afastamento este consciente e voluntário. Como podemos colher benefícios que não semeamos? Nos é ensinado, portanto, nesse livro terceiro e o Livro dos Espíritos com Allan Kardec, a lei de adoração. E nós sabemos que o principal canal de comunicação com o mundo espiritual, com Deus, com Jesus, com os nossos protetores espirituais, os nossos anjos guardiães, é a prece. E pela prece nós podemos pedir, agradecer e louvar. Paulo aqui diz: e tu que te glorias em Deus. Quer dizer, nossa boca pode até louvá-lo. Nossas palavras podem até exaltar o Criador. Podemos ter, portanto, uma verbalização aceitável, sob o ponto de vista da adoração. Mas lembremos, a lei de adoração é elevação do pensamento do homem a Deus. Pensamento. Então não é só o que eu estou dizendo. Não é só as palavras de louvação que saem da minha boca. Eu posso glorificar um Pai, eu posso glorificar um Deus, que é um Deus estranho àquele que nos fora revelado pelos profetas e experienciado junto a nós pelo Senhor Jesus. E se eu tenho essa perspectiva de que basta louvá-lo pela boca, lembremos o próprio Jesus a nos reorientar. Estes homens, dizia ele, me louvam com os lábios, mas têm o coração distante de mim. Não sejamos nós os promotores de palavras vãs. Sejamos nós aqueles que de fato conhecem a palavra, conhecem a orientação que vem do alto, se compromete com ela e transforma o nosso mundo mental através de atitudes que alteram o nosso comportamento. O amor, a sabedoria, a solidariedade, aquela caridade, segundo ensinam os benfeitores espirituais, como benevolência, como indulgência e como perdão, devem ser os fatores de transformação implantados, instalados nessa nossa nova consciência, como novas criaturas, vinculadas a esse pensamento diretor que conduz o planeta a tempos de regeneração. É com Cristo que devemos buscar esta comunhão, porque fora dele não há solução. Tu que, portanto, te denominas judeu, que descansas na lei, que te glorias em Deus. A grande questão da nossa reflexão de hoje é: isto basta? Para nos auxiliar nessa reflexão, trazemos ainda aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, no capítulo de número 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, mensagem que fora então publicada por Allan Kardec, incluída aqui na obra Evangelho segundo o Espiritismo, mas transmitida mediunicamente na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1861, assinada pelo benfeitor, pelo Espírito Luís. Determinado ponto da comunicação mediúnica, a orientação do alto é a seguinte: é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer,
se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai. Desconfiai das palavras hipócritas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Complementa ainda aqui o Espírito Luís. Não, não. O Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão a exemplo do Mestre, brandos e humildes. Humildes de coração e, acima de todas as coisas, levarão essa humildade. Aqueles que devem, por seus exemplos e por seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição, perambulando por rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fugir dele, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo aquilo que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou de sua decadência. Claro, né? Genuína orientação. Nítido, portanto, para a nossa reflexão de hoje, olhando para esse segundo capítulo, do verso 17 da carta aos Romanos, de que Paulo inicia a construção desse raciocínio, falando de que nada adianta nos denominar, ter por sobrenome algo que possa fazer lembrar tradições espirituais elevadas. De nada nos adianta repousar, descansar a nossa mente na lei. Devo ler, estudar, refletir. Esse é um passo essencial. Conhecer. Porque eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então eu vou amar, sim, o ensino, a palavra, a orientação. Eu vou querer, inclusive, instruir aquilo pelo qual eu sou instruído. Mas não basta. Eu posso carregar tradições comigo. Eu posso descansar a minha mente na lei que é santa, boa e agradável. Eu posso gloriar, glorificar, louvar esse Deus cuja pureza é impossível de ser nomeada por nós. Tudo isso eu posso fazer apenas com os lábios. O coração do homem é enganoso, já dizia o profeta Jeremias. Que tenhamos essa devida atenção. Fazendo ainda uma conexão final aqui, com os ensinamentos que vêm desde a primeira revelação. O profeta Miqueias, no Antigo Testamento, capítulo 3, verso 11, fará uma denúncia para nos dizer: vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior ainda, ousam apoiar-se no Senhor, alegando
Eis que Yahvé está no meio de nós. Nenhuma desgraça, nenhum mal virá sobre nossas cabeças. Não nos iludamos. Não vamos cair em falsas promessas de falsos profetas. Ensina a doutrina consoladora que o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus, que podemos conhecê-lo por suas palavras, sim, mas, sobretudo, por suas ações. Repito, atitudes que mudam comportamentos, porque instalou-se na mente a proposta transformadora daquela boa nova, daquela boa notícia, daquele evangelho que é Cristo vivo para a atualidade dos nossos dias. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno desse segundo capítulo, verso 17 da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos verso a verso. Renovamos o convite, portanto, pelas redes sociais, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEPV de Jesus. Na página do YouTube, você aciona o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades do NEP. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Até a próxima. Até breve.